Revelação chocante. Faxineira descobriu o segredo oculto da noiva antes do casamento e a transformou para sempre. Ana sempre acordava antes do sol nascer. Sua rotina era feita de luta e sacrifício, mas também de pequenas alegrias que a motivavam. Ela tinha apenas 30 anos, mas a vida já parecia ter repleto de marcos e desafios. Ao lado de sua mãe e irmão, dividindo uma modesta casa no subúrbio de São Gonçalo, Ana trabalhava como faxineira e se orgulhava disso. Cada poeira que ela removia, cada canto que limpava, era uma promessa de um futuro melhor para sua família. A ética do trabalho era tudo para ela. Ver a felicidade no olhar de sua mãe ao olhar a mesa posta era mais valioso que qualquer sonho de consumo. Mas então havia Clara, a noiva rica de 25 anos, prestes a se casar numa luxuosa casa em Ipanema. Clara, com seus planos grandiosos, parecia sempre estar distante, como se estivesse acima de tudo e de todos. A verdade é que ela havia se afastado de suas raízes, envergonhada de sua origem humilde, enquanto respirava o ar fresco das elites, em busca de um valor que só existia na superficialidade das aparências. Ana e Clara eram de mundos diferentes, mas o destino as aproximava. Durante um dos trabalhos na casa de Clara, Ana encontrou um envelope esquecido. O coração disparou ao abri-lo, e ao ler as letras apaixonadas de um homem que não era o noivo, Ana sentiu uma mistura de preocupação e compaixão. Essa descoberta poderia não apenas arruinar o tão sonhado casamento, mas também devastar a vida de Clara, uma mulher que demonstrava ter tudo, mas que escondia um segredo que a atormentava. A pressão de trazer à luz a verdade começou a pesar sobre Ana. Aquelas palavras reveladoras giravam em sua mente e a desafiavam a tomar uma decisão. À medida que os dias se passavam e os preparativos para o casamento avançavam, Ana se tornava uma presença inesperada no mundo de Clara. Durante as tarefas, as duas mulheres se conectavam, compartilhando pequenos momentos que revelavam suas vulnerabilidades. Clara desabafava suas ansiedades enquanto Ana contava sobre os valores da família. Em um instante de sinceridade, Ana falou sobre a importância de honrar as raízes e os laços familiares. Aquilo fez o coração de Clara apertar, uma sensação de culpa por ter esquecido de onde veio a consumia, mas ela se mantinha firme nas aparências. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o grande dia se aproximando, Ana sentia a pressão aumentar. Clara, notando o comportamento ansioso da faxineira, decidiu encarar a situação de frente. As duas, envolvidas em uma aura de tensão, sabiam que algo não estava certo. Era o clímax emocional do momento, onde verdades e segredos estavam prestes a se entrelaçar. Ana segurava o envelope com as cartas, os olhares se cruzando com arrepios de expectativa. Enquanto a música da festa ecoava na casa e os convidados começavam a chegar, Ana se questionava: é possível amar e mentir ao mesmo tempo? E mais importante, o que realmente valia a pena preservar? Uma felicidade ilusória ou uma verdade que poderia curar? O coração batia descompassado, e com um nó na garganta, ela sabia que suas ações poderiam mudar tudo. O futuro estava em suas mãos. Com a música alta e os convidados rindo e se divertindo lá fora, um silêncio desconfortável pairou entre Ana e Clara. O olhar da noiva estava fixo em Ana, e a tensão era palpável. Clara, vestida em seu magnífico vestido branco, parecia de fato uma princesa, mas havia uma camada invisível de dor sob a superfície luminosa de seu sorriso. Ana segurou o envelope com força, quase sentindo o peso das letras em suas mãos. Ana, você está estranha. O que há com você? A voz de Clara tremia entre desespero e curiosidade, como se ela já soubesse a resposta, mas não quisesse encará-la. Ana respirou fundo e fez uma escolha. Clara, eu encontrei uma carta. As palavras saíram de sua boca como uma lâmina afiada, cortando a atmosfera festiva. Clara palidou, seus olhos se alargando em um misto de horror e compreensão. Você leu? O tom da noiva alternava entre raiva e vulnerabilidade, dilacerando a imagem de perfeição que havia cultivado por tanto tempo. Ana sentiu um aperto em seu coração. Dizer a verdade poderia ser arrasador, mas não dizer poderia ser igualmente destrutivo. Eu não queria, mas estava lá, e as palavras. Elas falavam de amor. Amor por alguém que não é seu noivo. A frase ecoou entre elas como um eco.
Clara desabou em uma mistura de emoção, todo o encanto do dia se desvanecendo em segundos. Ele só me escreve tudo isso porque não sabe da verdade, Clara respondeu, a voz embargada. Eu só queria esquecer. A vida que tenho agora não deve ser estragada por algo que eu não posso mudar. Ana observava, o mundo de Clara desmoronando em fragmentos. A noiva tentava se agarrar àquela imagem de felicidade, enquanto Ana via a fragilidade de sua essência. Mas você está sendo verdadeira consigo mesma? Ou está apenas vivendo uma ilusão que pode se tornar uma prisão? Ana questionou, sentindo a emoção transbordar. A resposta era mais complexa do que simples palavras podiam abarcar. Clara fechou os olhos, tentando se recompor. Eu não posso. Eu simplesmente não posso perder isso. A minha família, as pessoas que amam a imagem que criei. Aquela era uma batalha interna que a consumia, e Ana poderia sentir a dor em seu olhar. Às vezes, Clara, é preciso quebrar os muros que construímos. Às vezes, a verdade é a única maneira de encontrar uma luz nas trevas. A voz de Ana era firme, um farol, mesmo que o mar estivesse agitado. Um sopro de coragem tomou conta de Clara. Eu sei que preciso fazer algo, mas é tão difícil. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, e Ana desejou poder abraçá-la. Era o momento exato em que todas as verdades tinham a chance de serem ditas, mas também um instante em que Clara poderia escolher ignorá-las. Ana sentiu seu próprio peso, uma pressão esmagadora sobre os ombros. Se você não tiver coragem agora, talvez nunca tenha. E isso pode custar tudo o que você realmente quer na vida. Entre o barulho da festa e o clamor do coração de ambas, uma verdade inegável pairava como um presságio no ar. A escolha de Clara não afetaria apenas o seu futuro, poderia mudar a vida de Ana e todos ao redor delas. Eu não sei se estou pronta, Clara sussurrou. A música aumentou, convidativa e louca, como se o mundo lá fora zombasse do confronto emocional que estava prestes a acontecer. Ambas se encararam, percebendo que aquele momento poderia ser a essência de uma nova vida ou a repetição de um ciclo de mentiras. Clara! A voz de Ana ressoou mais forte, uma incitação silenciosa para que a moça decidisse o que realmente desejava. No fundo, ambas sabiam que esse evento, definitivamente, não seria como qualquer outro casamento. O que viria a seguir? A coragem de Clara floresceria ou a insegurança aprenderia na prisão de ilusões que ela mesma construíra? O futuro, incerto, tremia no ar. De repente, uma batida na porta interrompeu o momento carregado de emoção. As duas mulheres se viraram, quase como se o som tivesse se manifestado para salvar Clara de suas inquietações. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e uma das damas de honra, Bia, entrou apressada. O olhar dela rapidamente pulou entre Ana e Clara, a expressão mudando de curiosidade para preocupação. O que aconteceu? Que cara é essa? Estão bem? A voz de Bia era animada demais para a gravidade da situação. Bia, não é hora, Ana respondeu, tentando esconder o peso da conversa com um sorriso forçado. Mas Clara parecia estar em um estado de desespero, os olhos brilhando como se estivessem prestes a transbordar. Desculpa, mas o que houve? Bia insistiu, dúvida cravada no rosto. Era difícil ignorar o clima pesado que envolvia as duas. Clara respirou fundo, apertando as mãos em seu colo. É só uma conversa entre amigas, murmurou, mas a hesitação na sua voz era visível. Uma conversa, hein? Parece mais uma tempestade a pairar, Bia comentou, percebendo a tensão entre elas. Olha, o jantar vai começar, e todo mundo está correndo para tirar fotos. Você não pode perder isso, Clara. Ana notou a rapidez com que Bia tentava mudar o foco, mas sabia que a tentativa dela era em vão. O dilema de Clara não poderia ser simplesmente empurrado para debaixo do tapete. Clara riu nervosamente, um som trêmulo que não transmitia alegria, e Ana percebeu que precisava intervir. Bia, talvez seja melhor você falar com os outros. Clara e eu precisamos de um momento a sós. A voz de Ana saiu mais firme do que ela esperava. Clara a olhou, um misto de gratidão e medo. Bia hesitou, mas finalmente concordou. Certo, tudo bem. Só venham já, ok? E ela saiu, deixando um eco da sua preocupação na atmosfera. O silêncio que voltou foi tão carregado que Ana podia ouvir o próprio coração acelerado. O peso do que estava em jogo se tornava mais forte. Clara parecia ter escutado as palavras de Ana, mas sua expressão revelava que o medo ainda a dominava. Clara, o que você vai fazer? Se você não enfrentar isso agora, a oportunidade pode desaparecer para sempre. Ana pressentiu a urgência em seu próprio pedido. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Clara novamente, borrando a maquiagem impecável do dia. E se eu perder tudo? E se não houver como voltar atrás? Minha família, meus amigos.
Eles têm uma imagem de mim que eu nunca fui capaz de contrariar, Clara disse, a voz quebrando em desespero. Ana lembrou-se do seu próprio passado, das vezes em que se omitiu, e a dor que isso trouxe. Às vezes, é preciso abrir mão do que está se seguro para se encontrar. A verdade é a única coisa que pode trazer real felicidade. Você pode apenas se libertar dessa pressão, Clara. A resposta de Clara não veio imediatamente. Em vez disso, ela fixou o olhar em um dos espelhos da sala, observando seu reflexo. Era como se ela estivesse se encarando pela primeira vez, tentando enxergar além da imagem que sempre projetou para o mundo. A festa do lado de fora parecia uma realidade distante, e por um momento, Clara hesitou, perdida em pensamentos. E se eu não conseguir lidar com a verdade? Ana viu a bravura e a vulnerabilidade de Clara, e seu coração se apertou. Às vezes, Clara, é no momento de maior escuridão que encontramos a nossa verdadeira luz. As palavras foram ditas como um sussurro de esperança, mas Clara ainda vacilava. Tinha que haver um ponto de virada, uma clara decisão que quebrasse a barreira entre a sombra e a luz. Você precisa me ajudar, Ana. O que eu faço? Clara finalmente perguntou. O medo agora misturado com um vislumbre de coragem. O olhar fixo nas mãos de Clara fez Ana perceber que não era apenas a escolha de Clara que estava em jogo, mas a de todas ao seu redor. Elas estavam à beira de um precipício. E enquanto o mundo lá fora continuava a girar em festa ali dentro, um novo tipo de junção se formava, a junção da verdade e da coragem. O que aconteceria quando a música parasse? Ana sentiu que uma decisão precisava ser feita e rapidamente, as duas perceberam que o futuro já havia começado a ser escrito, mas seu final ainda estava em aberto. O que se revelaria naquele instante? Clara respirou fundo, a sensação de sufocamento apertando seu peito enquanto Ana a observava, cheia de expectativa. Um mar de emoções a invadia, a incerteza e o pavor de se revelar, e ao mesmo tempo, a vontade quase desesperada de ser verdadeira, de se libertar da prisão que havia construído ao longo dos anos. Ana, eu não consigo. Por favor, você pode. Clara começou, mas a voz falhou. O nó na garganta parecia maior que sua determinação. Ana se aproximou, colocando a mão suavemente sobre o ombro da amiga. Clara, você não precisa fazer isso sozinha. Lembre-se do que disse sobre ser verdadeira. Você só precisa dar um passo. Nesse momento, o som distante da festa do lado de fora ecoou como um lembrete do que estava em jogo. As risadas, os brindes, a música animada faziam parte de um mundo que parecia tão distante quanto o outro lado da lua. Clara precisaria enfrentar tudo isso. As lágrimas finalmente escaparam, despencando como pequenas pérolas pelo rosto de Clara. Eu só queria ser perfeita para todos. Para minha família, para Thomas. Mas e se eles nunca aceitarem quem eu realmente sou? Ana franziu a testa, seu coração se apertando com o desespero de Clara. Você realmente acredita que isso é amor? Amor não é sobre perfeição. É sobre aceitação. Sobre ser quem você é de verdade. Clara balançou a cabeça, mas a dúvida ainda a dominava. E se eu perder tudo? E se eu os decepcioná-los? A expressão de Ana se suavizou, uma certeza silenciosa surgindo dela. Você já está decepcionando a si mesma, Clara. É hora de priorizar a sua felicidade e deixar para trás o medo de desapontar os outros. O que vale mais, a sua autenticidade ou a aprovação deles? As palavras de Ana pareciam se instalar dentro de Clara, como se assim ela pudesse, finalmente, ver a luz no fim do túnel escuro que era sua vida até então. Uma pequena chama de coragem acendeu em seu interior. Você está certa, Clara disse, a voz mais firme. Preciso ter coragem. Preciso ser eu mesma. Ana sorriu, encorajando Clara com um olhar de incentivo. Você é linda, independente do que os outros pensam. Agora vamos lá. É hora de encarar a realidade. Com o último olhar para o espelho, Clara fixou a expressão no rosto. A determinação estava mudando seu semblante. Ela não era mais a noiva assustada, mas alguém que estava pronta para lutar por sua verdade. Saindo da sala, as duas avançaram em direção à festa, o murmúrio da multidão crescendo ao fundo. O coração de Clara batia forte, um compasso que lembrava como sua vida estava prestes a mudar. Cada passo era uma luta contra os próprios medos, cada rosto que aparecia à sua frente, uma nova realidade que ela teria que enfrentar. O salão estava iluminado, e Clara avistou Thomas no meio do grupo. Seu sorriso radiante era um misto de amor e expectativa. Era isso que esperava dela. A pressão aumentava, mas Clara se preparou. Agora ou nunca. Ana apertou a mão de Clara, fazendo um sinal de apoio. Eu estou aqui com você. Mas antes que Clara pudesse dar mais um passo, o jornalista que estava presente na festa começou a fazer perguntas.
Cortes e Flás abriam furiosos em meio à multidão. Clara, como você se sente com a pressão do casamento? Algo a declarar? Os olhos de Clara se arregalaram. O mundo à sua volta parecia girar, e ela não sabia se estava preparada para essa exposição. E ali, em meio ao fuzuê, Clara percebeu que tinha uma escolha. Poderia se esconder ou poderia, pela primeira vez, gritar ao mundo quem era de verdade. As luzes brilhantes pareciam consumir tudo à sua volta. O tempo parou. O que viria a seguir? Clara sentiu a adrenalina subir, a música carregando sua coragem. O que ela decidiria dizer naquela noite mudaria tudo. Eu sou. As palavras estavam na ponta da língua, e uma revelação estava prestes a acontecer. Eu sou quem eu realmente sou. Clara finalmente conseguiu dizer, a voz ecoando com uma intensidade que ela não sabia que era capaz de emitir. As luzes da festa pareceram se concentrar em seu rosto enquanto a expectativa no ar se intensificava. Os olhares tornaram-se pesados, e Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela observou Thomas, seu sorriso de amor transformando-se lentamente em confusão. O murmúrio da multidão crescia e o jornalista, surpreso, já se preparava para anotar a nova bomba que acabará de explodir. Ana apertou a mão de Clara, a tensão palpável entre as amigas. Isso mesmo. Continue. Ela sussurrou, seu incentivo funcionando como um combustível para a coragem que começava a se formar dentro de Clara. Eu não sou apenas a noiva perfeita que todos esperam que eu seja, Clara continuou, sentindo que a verdade agora fluía como um rio caudaloso. Eu sou alguém com medos, inseguranças e sim, também sou alguém que está tentando se descobrir. Não posso mais ser a pessoa que todos querem que eu seja. Precisamos de verdade e não de expectativas. Os rostos na multidão começaram a mudar. Algumas pessoas sussurravam entre si, desconcertadas. Outras observavam com aproximação, capturando a cena nas câmeras de seus celulares. Clara notou lágrimas nos olhos de Ana, que parecia orgulhosa e emocionada ao mesmo tempo. Isso é o que eu quero. Eu quero ser livre. E se vocês não conseguirem aceitar isso, então não posso mais viver para vocês. O silêncio que se seguiu era avassalador, uma mistura de assombro e empatia no ar. Thomas, no entanto, parecia ainda em estado de choque. Seu olhar se encontrava fixo no rosto de Clara, tentava processar o que acabará de ouvir. Clara, ele começou, mas as palavras estrondosas da festa logo abafaram sua voz. Os convidados começaram a se reunir, as expressões misturadas, algumas compreensivas, outras incrédulas. Clara! Gritou uma amiga da infância, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é uma inspiração. Não se preocupe com o que os outros pensam. Você precisa seguir o seu coração. Isso soou como música para os ouvidos de Clara. Ela sentiu o espírito da amizade e da aceitação a envolvê-los, e uma onda de força começou a fluir dela novamente. Mas, no meio de tudo isso, Thomas avançou até ela confuso e um pouco ferido. Clara, você está me dizendo que não é a mesma pessoa que eu me apaixonei? Então o que nós temos? O que somos? As palavras dele eram como um soco no estômago, e a dor em seu olhar fez Clara recuar momentaneamente. Mas ela respirou fundo, permitindo que a verdade a guiasse mais uma vez. Thomas, você se apaixonou por uma parte de mim, mas esses últimos meses eu não fui completamente honesta com você. Nunca quis te magoar, mas não posso mais viver na sombra. Silêncio de novo. Um silêncio pesado que parecia gritar. Cada um naquele salão estava esperando pela reação de Thomas. Então você está me dizendo que está mudando? Que nossa história não é mais válida? E se eu não conseguir acompanhar isso? Perguntou ele, a voz trêmula. O coração de Clara estava em frangalhos. Ela nunca quis causar dor, mas sabia que a verdade tinha um preço. Estava simplesmente cansada de se esconder. Nesse momento, Clara percebeu uma nova batalha se travar. Não bastava apenas se revelar. Ela precisava encontrar a coragem para se manter firme, independentemente do que aconteceria a seguir. E nesse instante de dúvida, no meio de tantas vozes, Clara avistou alguém familiar na entrada do salão. Uma figura que sempre esteve por perto, mas que parecia ter ficado ausente em sua vida até ali. Era sua mãe, que a observava com um olhar que misturava preocupação e amor. Clara se perguntava, estaria pronta para encarar essa pessoa? O que sua presença significava para a decisão dela? O próximo passo poderia mudar tudo de novo. Clara sentiu o coração disparar ao avistar sua mãe. O sorriso da mulher, habitualmente acolhedor, agora estava carregado de tensão. As lembranças da infância, de momentos de carinho e confissões sinceras, inundaram a mente de Clara. Mas, ao mesmo tempo, o medo começava a crescer. E se sua mãe não a aceitasse? E se ela desaprovasse tudo o que Clara estava fazendo ali?
As vozes na festa tornaram-se uma confusão distante, enquanto Clara se mantinha fixa no olhar de sua mãe. A mulher, de cabelos grisalhos e expressão gentil, avançou lentamente em direção a ela. A multidão a observava, mas tudo que Clara conseguiu focar foi no rosto familiar, nas linhas que marcaram sua vida e nos olhos que uma vez a encorajaram a ser quem ela era. Clara, a mãe disse, com uma voz suave, mas que tremia ligeiramente. Estou tão orgulhosa de você. As palavras foram como uma brisa quente no meio do turbilhão de emoções que Clara sentia. Você pode ser quem você quiser, meu amor. Só quero que você seja feliz, a mãe acrescentou, um sorriso tímido brotando, mas com lágrimas prestes a escorregar por suas bochechas. Thomas, que ainda estava paralisado de confusão, parecia esquecer momentaneamente sua dor. Percebeu a interação entre mãe e filha e por um breve segundo, parecia vulnerável, quase buscando por conforto. Mas Clara ainda tinha que lidar com o peso da dúvida que pesava entre eles. E você? Clara perguntou, a voz um pouco mais baixa. Você realmente me aceita assim, mãe? Com todas as minhas inseguranças, com tudo que sou e que quero ser? A mãe deu um passo à frente. Clara, ela disse, nunca estive tão orgulhosa do que você está fazendo agora. Olha ao seu redor. Todos esses olhares, incluindo o de Thomas, eles querem ver você feliz, ser você mesma. Foi para isso que sempre lutei. É assim que você me dá orgulho. Com essa simples declaração, Clara sentiu um peso enorme aos poucos se dissipar, como se uma pedra que antes estava esmagando seu peito finalmente tivesse sido retirada. A aceitação que ela temia tanto estava ali bem diante dela. A multidão começou a sussurrar novamente, desta vez era um murmúrio de aprovação e simpatia. Clara ousou olhar para Thomas, que agora parecia ter recuperado um pouco da clareza. Ela pôde enxergar uma luta interna em seu rosto, amor, confusão, dor, e uma centelha de compreensão. Clara, ele começou novamente, mas a voz dela foi mais forte. Thomas, eu preciso que você saiba que isso não é apenas sobre nós. É sobre eu me tornar quem eu realmente sou. O semblante dele se suavizou um pouco, como se ela tivesse acendido uma pequena luz no meio da escuridão que o cercava. O que poderia vir a seguir? Seria a dor da separação ou uma redescoberta do amor que compartilhavam? A música suave começou a tocar novamente, e os convidados começaram a se mover, lentamente. Clara percebeu que o ambiente estava mudando, e que sua coragem havia criado um espaço para diálogos que antes pareciam impossíveis. Mas, mesmo entre aquele mar de aceitação, uma inquietação crescia em Clara. Ela se lembrou das batalhas que ainda poderia ter que enfrentar. As vozes da sociedade, as expectativas da família, e a realidade de se redescobrir em um mundo que pode não compreender sua nova verdade. Clara, você está disposta a andar por esse caminho, mesmo que ele seja solitário? Perguntou Ana, olhando seriamente para a amiga. Clara tragou em seco, o peso da pergunta ecoando em sua mente. A certeza de que ser ela mesma exigiria força e determinação. E apesar da luz do apoio ao seu redor, havia um caminho sombrio à sua frente. Quando a música aumentou sua intensidade, Clara sentiu que estava prestes a dar o próximo passo. O que esperava por ela além daquela noite mágica? Enquanto a multidão aplaudia e a apoiava, uma voz interna sussurrou. Você está pronta para tudo isso, Clara? Naquela incerteza, a resposta começava a se formar, mas a dúvida ainda pairava no ar. O que mais estava por vir? O próximo desafio a aguardava na esquina. Clara sentiu a música envolvê-la como uma onda, trazendo uma mistura de energia e ansiedade. A atmosfera da festa era vibrante, mas a sua mente estava em um turbilhão. A aceitação da mãe parecia um alívio, mas havia uma nova batalha se formando em seu interior. Thomas, agora mais próximo, olhou para ela com um semblante que misturava expectativa e receio. Ele ainda parecia se perguntar o que tudo isso significava para eles. A conexão que uma vez tiveram estava ameaçada, mas a respeito da nova realidade que Clara estava construindo. Seria possível superar a dor e o medo que agora os separava? Clara, ele disse, quase em um sussurro. Essa festividade é tudo tão diferente. Seus olhos buscavam uma resposta nas profundezas dos dela, buscando entender se ainda havia um espaço onde eles pudessem encontrar apoio um no outro. Eu sei, Clara respondeu com sinceridade cortante. Tudo mudou. Eu mudei. Sua voz tremia, e a sinceridade de suas palavras ecoou no ar tenso entre eles. A festa ao redor continuava, mas era como se eles estivessem em um mundo à parte. E se eu não conseguir aceitar tudo isso? Thomas perguntou, e a fragilidade na sua voz golpeou Clara. Ela sentiu o coração apertar. Tantos momentos compartilhados, tantos sonhos construídos. O medo de perder isso a envolveu como um manto escuro.
Mas você não precisa entender tudo de uma vez, Clara disse, tentando transmitir esperança em meio à tempestade. Só precisa estar ao meu lado enquanto tudo isso acontece. Ela deu um leve passo em direção a ele. Era como se sua presença pudesse dissipar as nuvens de dúvida que pairavam. Uma mulher com um vestido vibrante passou por eles, rindo e dançando. A luz refletia em seu sorriso, fazendo Clara se lembrar de que a vida ainda tinha espaço para alegria, mesmo em meio a mudanças tão profundas. O sorriso dela era contagiante, e aquela chispa de felicidade pareceu se infiltrar no coração de Clara. O mundo poderia ser mais acolhedor se ela deixasse a luz entrar. Talvez eu precise de tempo, Thomas murmurou, sua expressão suavizando. Havia uma centelha de compreensão se formando em seu olhar, mas a dúvida ainda o consumia. Eu não quero te perder, mas não sei se consigo lidar com essa nova versão de você. Essas palavras ressonaram em Clara como um eco interminável. O medo de ser mal interpretada, de ser vista como uma estranha por aqueles que mais amava, a torturava. E se você me conhecer completamente, Thomas? E se essa mudança for a resposta para os nossos medos? Ele hesitou, e o silêncio entre eles tornou-se pesado. Talvez a gente precise explorar isso juntos. Podemos tentar, não podemos? Clara fez um esforço. Para ela, essa era a única opção. A esperança de que, ao lado de Thomas, poderia encontrar caminhos que nem imaginava. Ana surgiu ao lado delas, interrompendo o momento. Desculpem, mas a pista de dança está incrível. Vamos aproveitar isso. Vocês não podem perder. A alegria dela era contagiante, como um inalador de vida, e Clara respirou fundo. Vamos, Clara sorriu timidamente. Quando ambos começaram a se mover em direção à pista, o coração de Clara acelerou. A música a puxava, prometendo uma libertação que ela tanto desejava. No fundo, a certeza de que, mesmo em meio ao caos, estava dando passos em direção ao que parecia ser uma nova versão de si mesma. Mas enquanto Clara dançava e deixava a noite a envolver, um pensamento inquieto a acompanhava. Suas escolhas poderiam atraí-la para um abismo ou para um horizonte radiante. O que ela esperava encontrar? Nesse momento, um grito repentino cortou a pista. Clara, você tem que ver isso. A voz familiar e apressada fazia seu coração parar por um instante. O que estaria acontecendo? Ela virou-se, encontrando Ana com os olhos arregalados e um clima de urgência ao redor. O que mais a aguardava nessa noite cheia de revelações? Clara congelou por um instante, o coração acelerando a cada batida. O olhar de Ana estava tão intenso que parecia carregar um peso que ela não conseguia decifrar. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper um momento tão delicado? Clara, vem comigo rápido. Ana puxou a mão dela, e a força da amiga arrastou Clara para fora da pista, onde a música parecia distante. Ela rapidamente trocou olhares com Thomas, que estava a alguns passos atrás, sua expressão confusa e preocupada. Espera! Ele gritou, mas Ana estava decidida. Clara não tinha escolha a não ser segui-la pela multidão, seus pensamentos girando como folhas ao vento. Ao chegarem numa área menos iluminada da festa, Ana parou e respirou fundo. Você não vai acreditar no que eu vi. A voz dela voz tremida como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Do que você está falando? Clara perguntou, a ansiedade crescendo como uma bolha prestes a estourar. Ana olhou por cima do ombro, garantindo que estivessem sozinhas. É sobre a noiva, a Gabriela. Eu a vi conversando com alguém, e os dois pareciam, não sei, estranhos. E ainda tem mais. Ela engoliu em seco, quase hesitando em continuar. Desembucha, Ana. Clara o pressionou, não suportando mais a suspense. Eu vi ela entregando algo para esse cara. Algo pequeno. Não consegui ver direito, mas parecia um anel. As palavras saíram como um sussurro desesperado. Clara sentiu seu estômago revirar. Um anel? Mas por que ela entregaria um anel? Uma onda de confusão tomou conta dela. A noiva mesmo teria um anel, não iria dar outro a alguém. O que estava acontecendo? Não sei, Clara. Mas se essa pessoa não for quem ela diz ser, isso pode mudar tudo. Ana parecia assustada, mas também animada pela possibilidade de um drama maior do que a própria festa. Clara refletiu sobre a revelação, um turbilhão de emoções se formando dentro dela. Gabriela, sua melhor amiga, estava se casando. Como ela poderia esconder isso? E mais importante, por que fazer algo tão secreto? Vamos até ela, Clara decidiu. Não era apropriado que essa verdade ficasse envolta em mistério. Havia algo a ser esclarecido e a urgência das palavras de Ana fazia Clara sentir que era a responsabilidade delas confrontar a situação. Ana olhou para Clara com um brilho nos olhos. Você acha que é uma boa ideia? Sim. Precisamos saber a verdade. Clara respondeu, firme.
A determinação era mais forte que a incerteza. Elas começaram a se mover em direção ao salão principal da festa, onde as luzes brilhantes e a música vibrante contrastavam com a tensão crescente dentro de Clara. Mas, à medida que se aproximavam, o clima do local cambiava. Rugidos de risos e canções rápidas se tornavam uma sinfonia de expectativa. Clara não sabia se estava preparada para o que iria descobrir, mas uma coisa era clara: a vida dela estava prestes a mudar ainda mais. E a confiança que tinha na amizade de Gabriela iria fazer parte disso. Quando chegaram perto da entrada, Clara viu a silhueta da noiva em um canto, rindo alegremente com os convidados e por um momento sua imagem de felicidade a fez hesitar. O que a gente vai dizer a ela? Sussurrou Ana. Isso não vai ser fácil, Clara respondeu, quase sem voz. Um nó na garganta a impedia de soltar as palavras. Mas não havia como voltar atrás. A verdade poderia quebrar as correntes que a prendiam ao passado e abrir um novo caminho para o futuro. Quando Clara tomou coragem e respirou fundo, um novo grito ecoou pela festa. Clara, Thomas está te procurando. A voz de um convidado atravessou a multidão como uma flecha. Clara parou, o olhar fixo à frente. Ela sentia que cada segundo contava, e o que estava prestes a fazer poderia mudar a vida de todos ao seu redor. O que faria agora? Enfrentaria a amiga, ou buscaria a explicação do amor que parecia desmoronar? O que mais a aguardava naquela noite de revelações? Clara respirou fundo, sua mente agitada como um furacão, enquanto o som da festa ao redor parecia desvanecer. Momentos importantes permeiam a vida e neste instante, ela sentia que a verdade poderia ser uma faca de dois gumes. Lutar por um segredo agora ou protegê-lo para sempre? Thomas atravessou a pista dançante, seu olhar estava fixo em Clara, ele parecia confuso, mas também preocupado. Ao mesmo tempo, o brilho nos olhos de Gabriela a paralisava. Agora era ou nunca. Clara! A voz de Thomas se erguia sobre a música. Ele se aproximou, seus braços abertos como se quisesse acolhê-la, mas Clara perdeu a capacidade de ouvir a conversa ao seu redor. Estava fixada em um ponto mais à frente, na expressão radiante da melhor amiga. Thomas, eu quero dizer a ela. Clara tentou explicar, mas as palavras morreram em seus lábios. O que poderiam ser essas revelações que mudariam tudo? Não agora. Vamos antes nos certificar do que aconteceu, Ana disse, abrindo um espaço entre Clara e Thomas. O olhar dele se escureceu em uma mistura de frustração e preocupação. Mentir para ele estava longe de ser o que ela queria, mas a verdade cortante podia causar estragos. Ana trouxe Clara de volta à realidade. Se essa conversa for o que você está pensando, precisamos nos preparar. E se tudo isso mudar sua amizade? Mas e se não contarmos nada e for verdade? Clara questionou, a angústia a colocando em um beco sem saída emocional. Não sei, mas seguir em frente sem saber não é uma opção, Ana respondeu. Com um aceno de cabeça, Clara concordou. Era hora de agir. A pulsação dela parecia ecoar a cada passo que tomavam. Ao chegarem mais perto, as risadas e os aplausos pareciam mais altos, lembrando-a da alegria da celebração que estava prestes a acontecer. Cada alegria ingênua seria um corte profundo na sua alma se tudo explodisse em 1000 pedaços. Gabriela girou em direção a elas, seu vestido brilhante cintilava, refletindo a luz do ambiente. Clara sentiu um aperto no coração ao olhar para o rosto iluminado de sua amiga, mas também uma sombra de inquietação pairava no ar. O que a noiva escondia? Sabendo que teria que colocar sua amizade à prova, Clara falou com mais força. Gabriela, precisamos falar com você agora. A intensidade na voz de Clara cortou a música como vidro. A noiva ergueu uma sobrancelha, despreparada para a seriedade do momento. Clara, o que houve? Você parece pálida. É sobre o que você estava fazendo. Com aquele cara, a verdade escorregou de seus lábios sem que ela pudesse conter. Ao redor, a música cessou, e um silêncio pesado se instalou. O riso e a alegria desapareceram, substituídos por olhares intrigados. Ana segurou a mão de Clara fortemente, como se pudesse oferecer algum tipo de proteção. A expressão de Gabriela mudou, seus olhos se arregalaram e uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Do que você está falando? Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Vi você entregando algo para ele, Clara disse, o coração martelando contra o peito. Precisamos saber a verdade antes que seja tarde demais. A expressão de Gabriela se manteve inalterada, mas Clara pôde sentir a tensão no ar. Neste momento, todas as esperanças de uma noite mágica se desvaneciam. Clara, não é o que você pensa, ela começou, mas um eco de murmúrios entre os convidados tomou conta do ambiente. Gabriela, o que está acontecendo? Perguntaram alguns rostos perturbados ao redor.
Enquanto o clima na festa mudava completamente. Clara e Ana se entreolharam, ambas empurradas por um misto de apreensão e determinação. O que estava prestes a se revelar poderia não apenas afetar a noiva, mas cada pessoa presente naquela festa. Quando a verdade estivesse exposta, quem seria a verdadeira Gabriela? Segunda após segunda, Clara começou a perceber que talvez não estivesse pronta para encarar as consequências. O que viria a seguir poderia colocar tudo em risco, especialmente a amizade que tanto valorizava. O que todas aquelas palavras trariam à superfície? O que mais naquele casamento estava prestes a desmoronar? Clara se preparou, sabendo que a tempestade estava apenas começando. O clima estava tenso. Clara sentia o peso da confissão como uma âncora em seu peito, mas não havia como voltar atrás. Os olhares dos convidados, curiosos e ansiosos, pairavam sobre ela e Gabriela. O que estava prestes a acontecer poderia transformar toda a celebração em um verdadeiro desastre. Clara, isso não é como você pensa. Gabriela tentou defender-se, mas a determinação na voz de Clara era inabalável. Então me diga como era, amiga. O que você estava fazendo entregando algo para aquele homem? Nós precisamos saber a verdade. A sinceridade de Clara transparecia, misturada à angústia. A expressão de Gabriela ficou sombria. Ele é apenas um amigo. Eu só precisava de ajuda com algumas coisas para o casamento, disse ela. Mas Clara notou que havia algo mais. Um detalhe escondido, uma mentira que não se sustentava. Help with what? Você não precisa esconder nada de mim. Somos amigas. Clara estava aflita, a preocupação transbordando em suas palavras. A multidão começou a murmurar. A noiva está escondendo algo, sussurravam, e esse eco só aumentava a pressão. Clara não gostaria de estar nessa posição, mas parecia que o destino a havia empurrado para o centro de um furacão emocional. Ana segurava a mão de Clara, como se quisesse transmitir coragem. Gabriela, a verdade sempre aparece. Não vale a pena se esconder, ainda mais agora que tudo está prestes a mudar, ela disse, sua voz firme e clara. Gabriela hesitou, um conflito evidente em seu olhar. Eu não queria que ninguém soubesse, mas estou hesitando em me casar. A revelação foi como um soco no estômago para todos à sua volta. O silenciar da sala era palpável, e os sussurros tornaram-se um rugido. Mas você ama o Thomas? Clara exclamou, a confusão transbordando em seu tom. Eu amei o que eu pensei que deveria ser. Mas a realidade é outra. Gabriela chorou, lágrimas deslizando pelo rosto como se estivessem carregando toda a pressão acumulada. Eu não consigo me imaginar como a esposa que todos esperam que eu seja. E por isso tenho pensado em desistir. Clara sentiu o coração apertar. Você não pode se casar apenas para agradar a todos, Gabriela. Isso seria uma prisão. A paixão nas palavras de Clara era contagiante. A verdade delas estava se entrelaçando, criando uma corrente de sinceridade que não poderia mais ser ignorada. O murmúrio da multidão cresceu, e foram ouvidos os ecos de apoio, algumas vozes expressando compreensão. Você precisa ser verdadeira com você mesma, disse uma amiga antiga, revelando o poder coletivo das emoções. Thomas se aproximou, agora visivelmente abalada. Gabriela, você está dizendo que não está pronta para se casar? A confusão em sua voz refletia a maré de sentimentos que se abria entre eles. A tensão era palpável enquanto todos esperavam pela resposta. Gabriela olhou para Thomas, e por um segundo o mundo inteiro ao redor desapareceu. Thomas, não sei se ainda te amo como antes. Tudo isso está me sufocando. Eu apenas preciso de tempo. A sinceridade fez seus olhos brilharem, e o som do silêncio que se seguiu trouxe uma ideia poderosa para todos ali presentes. Os convidados começaram a se mover, formando um pequeno círculo ao redor deles, como se quisessem ser parte daquela revelação. A festa que antes pulsava energia agora se tornava um espaço de escuta e aceitação. Analisando os olhares, Clara percebeu que muitos ali estavam prontos para aceitar a vulnerabilidade humana. E se nós nos permitíssemos errar? Ana pediu, utilizando a força do momento. A vida não é feita apenas de acertos. Esse é um momento de transformação. O importante é que vocês sejam sinceros consigo mesmos e uns com os outros. Gabriela sorriu, reconhecendo que havia apoio ao seu redor. Viver para agradar aos outros não traz felicidade, e eu quero ser feliz. Preciso reavaliar minha vida. A decisão se tornava cada vez mais clara. Thomas, percebendo o peso da situação, respirou fundo e assentiu. Se você não pode ser feliz ao meu lado, precisamos resolver isso juntos. Eu não quero que você se sacrifique. A empatia foi uma resposta tocante, e nesse momento, a esperança começava a renascer. As luzes brilhantes da festa refletiam não só as emoções,
Mas o que estava sendo cultivado naquela noite? A coragem de ser quem realmente se é, ainda que isso significasse enfrentar o desconhecido. As risadas agora eram de compreensão e não mais de expectativa. Clara observava cada movimento, cada lágrima, e sua própria coragem florescia. Ao lado de Ana, ela sentiu que todos ali estavam aprendendo que sua verdadeira força vinha da vulnerabilidade. O casamento de Gabriela poderia não ocorrer, mas a amizade delas, construída sobre verdades, seria mais forte e genuína do que nunca. Naquele momento decisivo, Clara percebeu que na busca pela felicidade verdadeira, não se tratava de desistir ou se manter firme em um contexto, mas sim de reescrever o que significava amar e ser amado. Talvez um dia, o amor se apresenta-se de uma maneira nova, e Clara estava pronta para enfrentar isso. Abraçando o que estava por vir, sentiu que não era só sobre ela e suas inseguranças, mas sobre todos ao seu redor e a transformação que o amor verdadeiro pode promover. E assim, ainda com a música ao fundo, a festa prosseguiu, agora celebrando a autenticidade e a coragem de cada um ali presente. A vida estava mudando, e Clara olhava ao seu redor, reconhecendo que as próximas etapas estariam repletas de novas oportunidades e esperanças. Ao final da noite, Clara e Ana se olharam, sorrisos nos rostos. Era hora de traçar novos caminhos e deixar o passado para trás. O verdadeiro espírito da amizade havia vencido, e cada passo a partir dali seria um reflexo de quem realmente era. E você, que acompanhou essa jornada emocionante, precisa fazer parte disso. Não deixe seu apoio escapar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e, o principal, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.